Enéas, às vezes o senhor diz que a imprensa, ela coloca o senhor numa situação assim meio caricata e interpreta até de uma forma histriônica aquilo que o senhor quer colocar e que o senhor coloca como ideias e conceitos políticos. Mas eu percebo hoje no meio jornalístico, não que eu tenha nenhum mandato, nenhum legado para dizer isso, mas eu sinto que, ao contrário de achar o senhor engraçado, as pessoas começam a ter medo do senhor. E começam a ter medo do senhor a partir de uma palavrinha chamada ordem. Então, eu queria perguntar para o senhor, já que o senhor usa no próprio nome do seu partido a palavra reedificação, que todo mundo lê como reordenação, houve até um lapso do nosso apresentador aqui, até porque o senhor fala muito em ordem, e também porque o senhor fala muito uma palavrinha chamada doutrina. Eu gostaria de perguntar para o senhor duas coisas. A primeira, o que o senhor pensa da doutrina de segurança nacional que serviu para estrutura jurídico e legal para os 30 anos de governo discricionário que nós tivemos. E dois, se os princípios básicos disso que o senhor chama reedificação nacional, tem alguma coisa a ver com a doutrina de segurança nacional? A segunda pergunta eu não entendi. Eu quero saber... A primeira é segurança nacional, o que eu penso dela, o que foi usado naquela época. E segunda coisa é se no credo, na doutrina dessa chamada reedificação nacional, tem conteúdos, se ela é herdeira dessa doutrina de segurança nacional. Eu não entendi o que ele falou. Então, primeiro, quando o senhor disse as pessoas, achou engraçado e tem medo, as pessoas é uma generalização. Eu peço licença ao senhor para dizer que eu fiz um desafio a um jornalista respeitado, extremamente sério. O nome dele é o senhor Marcel, do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. E o senhor Marcel foi comigo à rua, aceitou o desafio e disse, e repito repto a cada instante, que um jornalista vá comigo a qualquer esquina de qualquer rua, de qualquer cidade, de qualquer estado da federação. E que nós fiquemos parados. Não precisa que assessores vão à frente para procurar pessoas. Não, vamos só nós dois. Fiquemos conversando. Esperemos as manifestações das pessoas que passam. O senhor Marcel documentou isto, ao vivo. Escreveu numa entrevista extremamente séria, imparcial, documentando o que viu e ouviu na esquina. A esquina era da Rua Visconde de Pirajá com a Rua Mariquitera, no Rio de Janeiro. Mas vale para qualquer esquina por onde passem pessoas, aleatoriamente. E ele escreveu, se o senhor ler, está lá a página inteira, lá embaixo ele diz, se depender do que eu vi, o doutor Ernesto está eleito. Então, eu lhe peço desculpas, mas quando o senhor diz as pessoas têm medo, não. Que a imprensa não goste, é um direito que ela tem. Que as pessoas que estão se dando bem com esse estado de coisas em que se faz o que se quer e ninguém é responsável por nada, que as pessoas que estão bem com isso não gostem de mim, tudo bem. Mas que não se generalize, porque uma coisa é o que os senhores dizem que o povo quer, outra coisa é o que o povo quer realmente. E isso será demonstrado através dos meios de comunicação a partir do momento exato em que eu estiver falando para a nação toda a partir de amanhã. Então, primeiro ponto, só para generalização, quando o senhor diz as pessoas têm medo, não é geral isso. Então, deixa eu só fazer a observação seguinte. Disse que os jornalistas, com quem eu converso, que eu sinto hoje, vê no senhor uma pessoa... autoritária. Não, eu disse o contrário. Antigamente, havia até um lado de explorar o aspecto histriônico do senhor. Porque ninguém tinha percebido. Então, hoje, as pessoas não veem esse lado histriônico, já é segundo plano. Perfeito. O que as pessoas notam e observam e faz parte já não é consenso, mas de
de um pensamento que está evoluindo, leitura que se crescendo, faz em relação de uma observação, às vezes não candidato. muito formulada, não muito sistematizada. Não, no meu caso é bem clara. Com O relação ao entendimento é que seu, pode não ser. não é? É Bom, que... Mas eu só queria, eu repito só o ponto, é que para o telespectador que ouve, que não fique a ideia de que são as pessoas. São as pessoas dentro do meio jornalístico. Aí tudo bem, perfeitamente de acordo com Não isso. só dentro do meio jornalista, tem Onde pessoas da mais? sociedade, advogados, médicos, também têm essa preocupação, doutor Enéas. Olhe, repito aquilo, se o senhor quiser, o senhor sai comigo. E o senhor verá que estatisticamente não é isso. Existe uma Existe aquela vontade. simpatia de uma rua a Não 3 estou falando de quarteirões do seu simpatia. consultório médico? Não estou Existe a falando... preocupação Um das minutinho. pessoas. Então, por favor, não fui eu quem escolheu a esquina. Aqui está o desafio para o senhor ao vivo. Escolha o senhor o lugar. Eu estou dizendo o seguinte, não confundamos a simpatia de um homem simples que grita, Enéas, com a atitude de uma pessoa que se aproxima, aperta a minha mão e diz, eu estou do seu lado. Nós precisamos de uma pessoa como o senhor para colocar ordem na casa. É diferente. Quando essa pessoa diz isso, ela entendeu exatamente a mensagem. Ela não aguenta mais a falta absoluta de respeito por tudo. Ela não aguenta mais nem o sinal de trânsito ser respeitado. Ela não aguenta mais a deterioração dos princípios morais de que é vítima a nossa sociedade. E ela quer essa mudança. É essa pessoa que aperta a minha mão. Reúne pela primeira vez todos os candidatos à presidência da República para um encontro raro. Se lhe fosse dado o direito de um único ato em seu primeiro mês de governo, qual seria esse ato? A resposta agora é de Enéas Carneiro. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, a plateia. É difícil resolver a situação do país em um ato apenas, mas, considerando-se o diagnóstico que a nossa estrutura partidária faz da situação, segundo o qual existe um cancro fagedênico destruindo as entranhas da nação, que se chama Sistema Financeiro Internacional, haveria como medida prévia, primeira a ser tomada, uma intervenção drástica no sistema tributário, reduzindo drasticamente a carga tributária para que os empresários pudessem trabalhar, reduzindo as taxas de juros, para que o capital pudesse ser desviado da atividade especulativa para a atividade produtiva. Com isso, aumentando a produção, gerar-se-iam automaticamente mais empregos. Havendo empregos, haveria consumo. Havendo consumo, haveria todo o mercado interno ativado. E nós sairíamos dessa pasmaceira em que toda a nação se encontra, mergulhada numa situação de quase insolvência. Como é que o senhor está vendo esse Brasil do Fernando Henrique Cardoso? Sua Excelência, o presidente da República, é a pior coisa que o Brasil podia ter tido nesses últimos anos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. Sua Excelência, o presidente, vem abrindo, escancarando todas as fronteiras para que o nosso povo receba quinquilharias como importados. E vem destruindo sistematicamente a indústria nacional, vem destruindo a agricultura, fazendo com que o número de desempregados chegue a uma cifra astronômica, que já está em torno de 10 milhões de pessoas. Enfim, a cada instante, com um sorriso nos lábios, enganando a população, às custas de todo um sistema de comunicações que, lamentavelmente, está todo comprometido, com raríssimas exceções, o senhor sabe disso. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. O abismo em que, daqui a pouco, o desemprego do lado está batendo na nossa porta. Em 1994, essa imprensa que aí está podre, completamente podre, em 1994, essa imprensa me apresentava quase, desculpe, só por favor, como não concorrente. Até 15 dias antes eu não existia no cenário, não aparecia. E, no entanto, quando as urnas se abriram, eu fui o terceiro mais votado. O que saiu da urna, não tinha um fiscal em nenhum lugar do Brasil. O que saiu foram quase 5 milhões de votos, o senhor se recorda. Agora, já que se tocou nesse assunto, vale a pena, com algum dos colegas, com o senhor da Folha de São Paulo de hoje, vale a pena, quando eu falo da imprensa, veja o senhor, Folha de hoje, por favor, com sua permissão. Pois não. Sai um trechinho em nome de Enéas. É uma coluna, o nome de Enéas. Sabemos por quê e porém que a cultura brasileira, por suas qualidades e por seus defeitos, é refratária ao fascismo. A flexibilidade dos princípios e dos preconceitos, o inautêntico da maioria das experiências,
o relativismo dos costumes, nada se adequa bem à disciplina histérica que o fascismo sempre requereu até na Itália. Só um minutinho de novo. Sem citar nomes, não interessa. Folha de São Paulo, editorial, hoje. Por favor, hoje. Hoje. Agora veja, quando se fala sobre o meu nome, ou é achincalhe, ou é deboche, ou chama de fascista. É claro que se apresenta a figura do Dr. Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora veja, o ilustre jornalista se esquece... Agora, deixa eu me dar uma Só um parte. instantinho que ele Pois leu. não, Dou pois já não. para o senhor. Pois não. Ele leu só esse trechinho aqui que o senhor leu, adequa, né? Adequa, Veja, a população lê isso, não estou falando do povo. O Adequa povo não lê bem a jornal. disciplina. O povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal, nem compra. Né? Mas adequa. Será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adequa, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Porque eu tive curso primário bem feito, numa escola pública, que é o que nós vamos criar no Brasil, escola pública de valor, escola pública com a professora ganhando bem, escola pública com a professora respeitada de curso primário, e não essa imundice que está aí, e que está destruindo a educação de base. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra para o senhor dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, o programa é de todo mundo, só o programa é nosso. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... O narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico. Eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... Citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passes, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. por favor, doutor Passes, é do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem que eu, por exemplo, processei a revista Veja, a mesma que falou do senhor, os que chamam o senhor de bizarro, porque o senhor mostra a verdade no seu programa. Doutor Paulo, eu criei um departamento jurídico. Agora, quando o jornalista analfabeto... Não é isso, eu quero... É isso aqui. Isso aqui é uma ação contra a revista Veja. Depois, senhor, ganhamos quanto, doutor Paulo? Não interessa nem o valor. 12 mil dólares, mas o problema é que o valor é simbólico. Porque a revista Veja usou palavrões, termos chamando de... não me lembro mais, cacareco. Cacareco é um rinoceronte. Pelo amor de Deus,
falta de respeito com o professor de medicina. Tem uma colega médica aí, não? Doutora Vani. Doutora Vani, por favor. Eu acho, doutor Enéas, que realmente o que aconteceu com a imprensa é que antes de se falar do doutor Enéas, é a minha visão, né? Depois eu quero, ergo a mão quem quiser fazer pergunta para o professor Enéas. Quando o doutor Enéas apareceu como candidato, aquela forma de fazer a publicidade... Eu tinha 15 segundos, senhor 15 segundos, e você tinha que fazer daquele jeito, na rapidez, para falar pelo menos alguma 3 a 4 palavras por segundo? Qual é o imbecil desses que faz isso? Exatamente. Tem hipóxia cerebral? Eu acho que isso fez com que não deu tempo para a população do Brasil saber que o senhor é um grande professor de medicina que dá aula para mais de 1000 alunos. 250 médicos agora no Rio de Janeiro pagam para ter aula. 250 médicos aqui em São Paulo, só lá o Hotel Danúbio, isso a imprensa não diz. Falta de respeito, entendeu? Não diz que o doutor De Velasco é advogado, o pastor vem para nós porque acreditou na nossa tese. Exatamente. Quantos deputados, quantos foram convidados? A gente convidava, daqui a pouco a gente virava, não posso ir, a gente não sabia o que tinha acontecido, ninguém pode provar o que aconteceu. Mas havia uma pressão. O doutor De Velasco, com a dignidade, ele disse, não, eu leu todos os documentos. Aliás, o senhor pode dizer isso, o senhor leu tudo. Leu nossos documentos, a cartilha nossa, tudo. Quer dizer, falta de respeito com a população que votou, que acredita. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa informação não está é muito séria. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha, entendeu? Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então eles estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão assessor da Presidência da República e que tem que cuidar da preservação desses bens e do subsolo, também ignora isso? Não creio que ignore, é conivente. Veja a Vale, como é que a Vale foi privatizada? Eu conversava com o senhor. O que se recebeu, naquele cheque, Quando o senhor fala Vale, é a companhia Vale do Rio Doce. A maior mineradora de ferro do planeta. Não é Vale Refeição, Vale do Rio Doce, tem razão, perdoe-me, eu fui impreciso. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada não, foi entregue, foi doada de maneira criminosa. Em que governo foi isso? O governo de Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando ela foi privatizada, o valor recebido foi de 3,33, uma fraçãozinha, bilhões de dólares. Não deu para pagar esse valor, um mês de juros da dívida pública. E de maneira criminosa ela foi entregue, Interessante, telespectador, que anualmente a gente examina os balanços dessas empresas privatizadas e os balanços apresentam lucros líquidos bilionários. A Vale do Rio Doce, por ano, tem lucro líquido de 10 bilhões de reais, sendo, aliás, uma das ações também muito disputadas no estrangeiro. Se o senhor me permite, ninguém diz que o valor dela era superior a 1,5 trilhão. Ninguém diz isso. Ela foi doada. Essa é a questão. Quem estava por trás? Vamos dizer, quem estava por trás eram grupos multinacionais poderosíssimos. Haja vista a presença do senhor George Soros. Um dos mega bilionários do planeta estava fazendo, por acaso, alguma caridade ao investir na Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce era
e ainda continua sendo, uma questão estratégica, porque os minérios representam a nossa segurança. Quando ele compra a Vale, isso fica para o próximo bloco, eu sei que o senhor vai já falar, ele está comprando ativos reais, e não ativos financeiros, moeda falsa, ele está comprando riqueza real. Então, pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional, é o poder mundial, a poderância das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Professor Enéas, infelizmente chegamos ao final. 1 minuto para o seu despedido. Contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária era uma consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse seria talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Espero que tenham gostado do vídeo, deste gênio, sábio, culto, estudioso, desta pessoa de grande conhecimento e de valores reais, pessoa de qualidade de fato. Obrigado. Fique agora com o vídeo bônus. Na verdade, senhor presidente, haveria necessidade de 1 hora de exposição, mas o avançado do tempo não permite que seja feito. E o mínimo de atenção e respeito pela paciência de todos que assistem aos pronunciamentos. Primeiro, dizer que poderia parecer despiciendas quaisquer considerações sobre o partido. Senhor? Não entendi. Mas diante da verve literária de Vossa Excelência e de tantos que me antecederam, eu tenho o direito de usar de um vernáculo escorreito também. E o serviço da dívida, isso é apenas o serviço, cada vez maior e a dívida continua crescendo. É uma ironia curiosa, quanto mais se paga, mais se deve. Não é problema do governo de Sua Excelência, o presidente Lula, que não entende nada disso. Desculpem os líderes do PT, mas Sua Excelência, já discuti com ele certa feita ao vivo, não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para dirigir o país. Não tem. Já disse isso ao vivo para Sua Excelência. Quando fui candidato a presidente, não estou ofendendo a honra, Sua Excelência. Não estou falando em nada que possa denegrir sua imagem do ponto de vista de caráter. Estou falando de inteligência. Estou falando de preparo. Qualidades, uma inata e desenvolvida até 16 anos em média, e outra adquirida com esforço extremo para quem nasceu em berço pobre como eu, que estudou a vida inteira, desde 9 anos trabalhando. Não há desculpa, como já disse o senador da República, para que Sua Excelência continue sem entender coisa alguma do que diz, falando a linguagem a mais tacanha possível, que não condiz com a posição de quem está no ponto mais alto da nação. Isso é uma demonstração que já foi dita ao vivo. No que concerne a participação, vamos esquecer aquilo que está em discussão, porque não foi por isso que vim aqui. Mas a contribuição de Sua Excelência, o deputado Roberto Jeff. Vossa Excelência tem coragem mesmo. Coragem, porque Vossa Excelência chega até a correr, não no momento atual, mas daqui a algum tempo, risco de vida. Que Vossa Excelência ataca a imprensa como eu o faço, mas eu não estou num poder que represente risco. A não ser que tenha tempo e serei candidato a presidente da República, sim. E aí com 3 minutos eu acabo a eleição. Sem dúvida. Veja bem, Vossa Excelência tem coragem do seu discurso, não como vosso, como tanta gente diz no plenário, não é vosso, é seu, terceira pessoa. Do seu discurso, do discurso de Vossa Excelência, é que surge sinceridade. Sinceridade inconcursa, inconteste, irrefragável. Presidente, os melhores discursos foram feitos tarde da noite. Foi uma pena, uma pena. O grande momento da comissão está agora no final. Não é? Eu agradeço a Vossa Excelência, cumprimento. É uma brilhante inteligência. Obrigado e peço perdão a Vossa Excelência quando generalizei, incluí o Prona
E eu sei que o Prona está fora disso. Peço perdão a Vossa Excelência.